Sejam bem-vindas e bem-vindo. Nós temos aqui uma classe bem diversificada, né? Representando a ala masculina. Então, como todos já conhecem, né, nós estamos fazendo essa caminhada aí da Universidade Popular Mariana, com temas muito belos, centrados na figura do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver dois temas, vocês já ouviram anunciar, que é o livro do profeta Ezequiel e depois o livro dos Atos dos Apóstolos. Eu confesso que tanto um como o outro daria assim. Então hoje nós vamos ver algumas pinceladas que dê assim para introduzir alguns temas importantes. Tá bom? Vamos iniciar fazendo uma oração ao Espírito Santo, de modo especial, lembrando que Ele está sempre presente em nossas vidas, desde o nosso batismo. Mas quando a gente invoca, é uma maneira de tomar consciência dessa presença. E também convidá-la assim, olha, toma conta de mim, age, que eu seja realmente o seu instrumento de amor. Podemos até cantar aquele refrãozinho, vem Espírito Santo, vem iluminar, conhece? Então, assim, vem Espírito Santo, vem iluminar, vem Espírito Santo, vem iluminar o nosso encontro, vem iluminar a nossa vida, vem iluminar toda a igreja, vem iluminar a humanidade, vem iluminar, vem Espírito Santo, vem iluminar, vem Espírito Santo, vem iluminar. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. Então vamos com a presença de Jesus em meio, porque sem Ele o Espírito Santo não vem. Isso é belo também a gente entender, né? Então vamos ver agora, inspirados aqui nos textos que nos foram enviados e traduzidos da Universidade Popular Mariana, esse primeiro tema, o Espírito Santo, alma da Igreja do Mundo, o Espírito Santo de Deus em Ezequiel, vento impetuoso, respiro de vida, mentalidade humana. Então podemos começar. Bom? Muito bem, então Universidade Popular Mariana, o Espírito Santo, alma da Igreja do Mundo, é o tema desse ano, 2018-2019. Né? Esse tema original, que está em italiano, é de, não sei, vocês conhecem quem é Janaína Rebel? Janina. Aliás, Janina. Então, nós vamos basear no texto que ela escreveu. Introdução ao livro de Ezequiel e seu contexto histórico. É muito importante uma coisa que vale não só para o profeta Ezequiel. Isso vai fazer uma diferença na maneira de entender a Escritura. Nunca podemos perder de vista o contexto histórico. Isso é fundamental. Quando a gente desliga do contexto histórico, nós podemos tomar interpretações que desviam do significado original. Então, um dos pontos importantes é esse. Ezequiel é considerado um dos profetas maiores. A igreja, assim, seleciona maiores aqueles que têm os textos mais longos. Não é maior por ser mais alto ou mais importante, né? Entre eles está Isaías, Daniel e assim. Então, um dos maiores. O livro dele tem 49 capítulos. Depois diz lá, é um texto bem estruturado, de elevada qualidade literária, não é fácil de ler.
Porque se a gente não conhecer bem o contexto, muita coisa que ele vai usar, símbolos, palavras, a gente vai falar, nossa, parece que não me disse nada esse texto. Mas se você penetrar no conteúdo, você fala, puxa vida, como ele é atualíssimo. Como todo texto bíblico. Isso que vai fazer uma grande diferença, não só no profeta Ezequiel, como todos os outros que a gente poderá estudar. Mais um ponto. Um dos livros menos conhecidos da Bíblia é esse profeta. Até na liturgia, você pode ver, raramente aparece a leitura de Ezequiel. Por quê? Não é que ele não seja importante, como todo livro da Bíblia é importante. A diferença é assim, que ele tem textos tão longos, você não pode tirar um pedaço dele sem afetar a compreensão. É diferente você pegar alguns textos mais curtos, uma parábola. Então, às vezes, são 2, 3 capítulos inteiros para você entender aquela história. Né? Isso é interessante. Período do exílio babilônico. Isso é interessante. Quando aconteceu e se refere? Aí está um dado histórico. 6 séculos antes de Cristo. Portanto, olha, 600 anos antes da vinda de Cristo. E no contexto da Babilônia. A Babilônia estava dominando o mundo, afetando todas as raças e culturas da região. E atingiu o povo de Israel também. E isso trouxe assim uma série de consequências que depois até, digamos assim, levou grupos do povo de Israel não mais a acreditar na libertação de Deus. E outros se acomodarem, portanto, com isso. Vamos pensar. Ezequiel era um sacerdote de Jerusalém. Ele foi deportado para a Babilônia junto com o rei Ioaquim. E grande número de pessoas. No exílio que ele se sentiu chamado a ser profeta. Então ele estava na terra fora do seu povo, fora do seu contexto cultural. Foi exatamente lá que ele percebeu, ele sentiu o chamado. Isso, o nosso tempo não permite, mas se a gente pudesse se aprofundar e entender coisas interessantes. Mas esse é um dado fundamental. Porque a Babilônia, vamos fazer um pequeno... Não sei se eu vou ser feliz com essa comparação. Digamos que hoje os Estados Unidos representam aquele país que quer dominar o mundo. Com a língua, todo mundo tem que aprender inglês e tal. Né? A Babilônia mais ou menos era isso, queria assim, agora o mundo é nosso. Depois veio o Império Romano, que também aconteceu, né, dominando. Então isso daqui faz uma diferença muito grande. E o rei, que era Ioaquim, ele foi também exilado, como diz assim, ó, você não é mais rei, você é um como todos os outros. Vamos ver o que aconteceu depois no contexto. Pode passar, por favor. Então, no século VI a.C., o povo de Israel viveu uma grande crise moral, política e religiosa. Eles estavam vivendo, isso é interessante já observar, que o que nós vivemos hoje na igreja, no mundo, não é novidade. É interessante observar, então, como a palavra de Deus sempre é profética. Traz luz para os nossos tempos, e qualquer tempo. Mais uma síntese. O Império Babilônico domina o Oriente Médio. Então, todo o Oriente Médio foi dominado pela Babilônia. Então, é vazar assim. Agora, tudo quem manda aqui sou eu. O rei babilônico era o Nabucodonosor, que tem gente que, quando vai fazer a leitura na missa, fica engasgando. Ele nomeou o rei Sedecias e destronou Ioaquim. Então, veja, ele tirou o rei e falou, agora o rei vai ser esse. Pronto. Isso é interessante. 2 grupos opostos em Jerusalém em relação a essa questão. O que aconteceu? Ficou 2 grupos. Um a favor da Babilônia. Acostumou, agora nós somos a Babilônia, e os outros não. Então houve uma divisão cultural entre o povo. A cidade de Jerusalém foi conquistada e destruída, inclusive o templo de Jerusalém. É interessante, houve deportações e Sedecias foi preso e punido severamente. Judá deixou de ser reino e se tornou província da Babilônia. Imagina assim, de repente um país...
O Brasil já não é mais um país, é uma província da França, vai. Então, foi o fim da dinastia davídica. Quer dizer, quem estava governando Israel eram sucessores do rei Davi. A partir daí, cortou. Quer dizer, Davi entra no reino, quem? Nabucodonosor, o seu sucessor, não. Parece que não. Se a gente for ver isso para o povo de Israel, falou, mas então, Deus não prometeu que era um sucessor de Davi? Que seria o rei do nosso povo? E agora não é mais. Será que Deus esqueceu de nós? Aí começa a haver uma série de conflitos. E outros se revoltam e outros se apiedam. Isso implicou o desmoronamento total do sistema político e religioso. O que significava ser povo de Deus? Era uma das perguntas. Mas o que significa ser povo de Deus? Está acontecendo isso? É que nem a gente perguntasse para a igreja hoje, mas como que pode ser igreja de Cristo se passa por isso, por aquilo? Né? Outra pergunta, Deus abandonou o seu povo? Aparece muito no livro do profeta Ezequiel essa questão. Será que Deus abandonou para a gente passar por isso, deixar um rei pagão agora dominar, até destruir o templo sagrado? Foi derrotado pelos deuses babilônicos, porque a Babilônia tinha, assim, uma quantidade infinita de deuses. Tinha Deus para tudo. Até as coisas eróticas, as coisas... Enfim, tinha deuses para tudo. E alguns entraram em crise e falaram, bom, se Deus é o único Deus verdadeiro, chamou a gente para ser povo, e nós somos povo de Deus, estamos sendo lá, e o outro que é pagão está dominando, imagina a crise. Parece que não, isso tem muito a ver com a nossa cultura, e não só do nosso tempo. Se a gente pegar um pouco a história da igreja, ontem nós celebramos São Bernardo. Nossa, ele teve assim uma atividade muito grande, porque a igreja está numa crise intensa na época dele. E no dia anterior nós celebramos um outro santo, também no lembro, que também foi uma outra época difícil. Bom, o livro do profeta Ezequiel é uma tentativa de responder a essas perguntas. Então, tudo que ele vai dizer é uma maneira de dizer o que significa ser povo de Deus. O que significa que essa situação, Deus está abandonando a gente, ou a gente que abandonou Deus? Então, ele coloca questões bastante interessantes. Está dando para acompanhar assim? Sim. Como eu disse, o tema é muito complexo, belo, nós temos pouco tempo, então vamos dar algumas dicas de leitura. Pode passar, por favor. Agora vem uma coisa que eu gosto muito. Uma das palavras-chave que começa a introduzir é a palavra ruá. É uma palavra, sim, é um termo hebraico feminino, traduzido como espírito. Se a gente fosse... Nós não temos uma palavra feminina para dizer espírito. Se fosse falar espírita, já ia significar coisa. Mas tem uma gama imensa de significados. Jogo de palavras impossível de ser traduzido plenamente. Aliás, isso acontece. Por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia da CNBB. Se você pegar da Ave Maria, da Vozes, tá? Às vezes a tradução não é igual. É difícil você encontrar, numa língua como a nossa, ocidental, termos que possam expressar uma linguagem oriental. É muito difícil. E eles têm uma gama... Minha mãe está aqui de prova, né? A Bíblia não sabe. Certas palavras têm um significado que, se a gente for traduzir, nunca vai ser fiel, por mais fiel que você seja. E uma delas é a palavra ruá, que aparece muitas vezes na Bíblia. A gente traduz por espírito, mas também tem várias outras expressões. Por exemplo, sentido de vento, vento impetuoso, vento do Oriente. Direção, respiro, vontade, emoções, coragem, atitude da pessoa, pensamento,
Coração, que na linguagem oriental é lugar das convicções, dos pensamentos, das decisões. Significa pensamento de Deus, a força de Deus, o respiro de Deus, suas palavras. O Espírito de Deus dá vida, fortalece, renova, comunica os pensamentos de Deus, chama e inspira os profetas. É uma força divina, presença ativa de Deus no mundo com o seu povo. O hálito de Deus. Cada palavra dessa, se a gente fosse assim, eu fico emocionado, falar a verdade, porque a gente vê uma beleza. Quando fala o Espírito de Deus, está dizendo muito mais. Por exemplo, para nós o vento pode parecer apenas um problema da natureza, mas para oriental o vento é um símbolo. É um símbolo do sopro de Deus, da ação de Deus, Deus agindo. Veja quantas vezes, né, na Bíblia aparece o sopro, o vento, e depois vem uma manifestação de Deus. É interessante observar isso. Né? Essa palavra Ruá é uma das palavras-chave do livro do profeta. Ele vai usar muitas vezes, cada vez com significado, mas todos estão interrelacionados. Não dá tempo assim para a gente ver tudo, mas é interessante. Eu destaco, né, essa palavra respiro e hálito. Na nossa cultura, às vezes a gente, assim, não tem aquela simbologia que tem, por exemplo, o hálito. A gente sabe que cada um tem um hálito único. É que nem impressão digital. Não tem dois hálitos iguais. Até no meio do povo, simples, quando eu era criança, eu ouvia muito essa expressão: não suporto o seu cheiro, por exemplo. Né? Porque o odor de cada um é único. Ninguém cheira igual ao outro. Por isso que cachorro, por exemplo, você vê, ele identifica o dono pelo cheiro. Ele cheira, gravou o cheiro, pode ficar anos, encontra, reconhece. É interessante. Para nós parece uma coisa superficial, no povo oriental não. Então falar do hálito, do respiro, tem um certo vento, um certo sopro que dá para perceber. É divino. Só pode ser divino. Tem o cheiro de Deus, vamos dizer assim. Né? Bonito isso, né? Pode passar. A função do Espírito nas visões de Ezequiel. Pena que não dá tempo, mas tem 4 relatos de visões. Ele teve visões que marcam praticamente o seu livro. O livro do profeta. Capítulo 1, capítulo 8, versículos... Não, desculpa. Capítulo 1, versículos 1 a 3 e 15, depois capítulo 8, versículo 11, 40, 48, capítulo 37, 1 a 4. São 4 visões. Essas 4 visões praticamente expressam a mensagem do profeta Ezequiel. O que nós podemos e o que os estudos falam a respeito dessas visões? Uma força misteriosa, irresistível, de origem divina, com a função de uma espécie de meio de transporte espiritual. O hálito de Deus que entra no profeta. Respiro vital enviado por Deus ou o próprio Espírito de Deus. Então ele já começa a falar. É bom lembrar que o povo de Israel estava fazendo um exercício de descoberta e de fé no um único Deus. Pode parecer tão simples, mas essa questão da idolatria marca a história da humanidade. E o povo teve muitos momentos que fracassou. E é interessante observar. Então, não fala da Santíssima Trindade no Antigo Testamento, porque ainda até chegar a reconhecer o Espírito Santo como uma presença de Deus, não apenas como força de Deus, exigia ainda um tempo de conversão, que só Jesus poderia fazer. Então, mesmo que se expresse a figura do Espírito, porque sem ele a história do povo de Deus não seria conduzida. Então vai se usando símbolos, sinais, expressões para dizer. Mas como se fosse assim, Deus é um só,
e ele sopra sobre nós, não tem noção que esse sopro é o próprio Deus, mas seria uma energia, uma força de Deus atuando. Então, uma força misteriosa e irresistível de origem divina. Ou seja, em algum momento a pessoa experimenta algo que é irresistível e sabe que isso só pode vir de Deus. Outro aspecto, o hálito de Deus que entra no profeta. Você sente aquele gosto que quando entra, a pessoa nunca mais esquece. É que nem vamos comparar, as comparações sempre são limitadas. Mas quando você come um doce gostoso, né, bem feito, você nunca esquece daquilo. Né? Aquilo marca de algum modo. Né? O respiro vital enviado por Deus ou o próprio Espírito de Deus. Então, já o profeta começa a mostrar que Deus, de algum modo, penetra dentro de nós através do seu sopro, do seu Espírito. Pode passar. Papel do Espírito nas visões de Ezequiel. Então, nós vamos ler alguns trechos aqui, não vou explicar, como está no texto original, eu achei interessante colocar. O Espírito me arrebatou pelos ares e me levou em visões divinas a Jerusalém. Um Espírito me arrebatou e me conduziu à Caldeia, até aos exilados, em visão no Espírito de Deus. É interessante observar que tudo isso está dentro do contexto da visão. Não quer dizer que ele esteve lá, mas ele de algum modo sentiu-se presente lá. É que nem, por exemplo, eu posso estar num momento de oração em unidade com o Papa, de repente parece que eu estou junto com o Papa. É uma sensação que a gente tem, né, que pode acontecer isso. Eu estou diante de Jesus e Eucaristia, eu posso viver uma experiência que de repente assim, parece assim que não é mais a hóstia em si, é a presença visível dele que muitos santos tiveram. Outro texto, pode passar. Um espírito entrou em mim e me pôs de pé. Então eu ouvi aquele que falava comigo. Um espírito entrou em mim e me pôs de pé. Até a expressão pôr de pé, que para nós é uma questão física, mas tem toda uma simbologia. Por isso que na liturgia a gente fica de pé em alguns momentos, outros não. Tudo isso tem um significado que vem da irradiação dessa mensagem. Outro texto. A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora, e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me disse: filho do homem, podem esses ossos reviver? E eu respondi: Senhor Deus, és tu quem sabes. É interessante que um dos capítulos importantes é exatamente esse, capítulo 37, onde ele fala de uma visão que ele vê uma multidão de ossos, de cadáveres, que é uma simbologia de como o povo estava, que nem mortos. Será que dá para tirar? O texto continua. Ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: vou infundir-vos eu mesmo o Espírito e revivereis. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porei em vós o Espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então, essa simbologia para mostrar, o dia que o povo descobrir que Ele é o Senhor, esse povo vai reerguer, vai deixar de ser osso, vai ter nervos e carne para poder... Bela simbologia, né? Acho que o texto continua. É o texto integral bíblico esse, viu? Profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor. Todas essas palavras em destaque simbolizam o Espírito.
um rumor e logo um estrondo quando os ossos se aproximavam uns dos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles e por cima a pele que se estendia, mas faltava-lhe o sopro da vida. Ele me disse, profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem, ó Espírito, dos 4 ventos, soprar sobre esses mortos, para que eles possam reviver. Profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se puseram de pé, qual imenso exército. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas, eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando incutir em vós o meu espírito para que revivais, quando vos estabelecer em vossa terra, sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Isso é muito importante a gente perceber que uma das imagens que fala da decadência do povo moral tal, é a sepultura. Não foi à toa que Jesus também foi sepultado, ele quis passar para esse Jesus abandonado. Quer dizer assim, dá a impressão que tudo que Deus falou não aconteceu. Foi um fracasso. Mas ao mesmo tempo, lá está a porta do paraíso, da entrada. Então aqui aparece muito o diálogo. Deus olhando a miséria do povo e chamando aquilo que pode dar vida ao povo, esperança ao povo. Ouvir a sua palavra, acreditar, aceitar a Ele como o único Deus. Se a gente fizer essa experiência na história atual, a gente vai também experimentar uma mudança radical na história da humanidade. Isso é fundamental, ver a atualidade do Deus. Pode passar. Aqui, 5 diversos significados da palavra ruá que estão no texto e que podem nos ajudar a compreender melhor, né? Como já o Espírito de Deus se manifestava, mesmo sem ser reconhecido como uma pessoa específica da Trindade. Porque não existia ainda aquele conhecimento de que Deus era a comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito, força. Aqui eu vou fazer uma pequena observação. O Papa Bento XVI, há uns anos atrás, mandou um documento, eu tenho até uma cópia, onde ele pediu para nunca pronunciar esse nome. Que isso faz parte da tradição da igreja e os judeus não suportam e atrapalham o diálogo com os judeus falar o nome impronunciável. Tanto que na Bíblia, quando o judeu vai ler, ao invés de falar esse nome, ele fala Adonai, o Senhor. E muitas Bíblias traduzem assim. O original está com esse nome, que eu também não vou falar. Tem até música que canta aí, né? Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, o Senhor. Relacionado com o nome sagrado. Portanto, esse espírito que fala o profeta, ela está relacionado, não é um espírito comum, um vento qualquer, não. Está relacionado com Deus. Outro, respiro, vida natural. Aparece essa palavra sem artigo. Que parece que não, quando não tem artigo na língua hebraica, significa que é algo muito próprio. Não dá nem para qualificar, porque é tão misterioso, tão grande, que o artigo pode até comprometer o significado. Depois aparece uma força vital quase divina, mas distinta de Deus, aparece 3 vezes com artigo. Os pontos cardeais que para nós
norte, sul, leste e oeste parece ser uma coisa só geográfica, é também uma expressão. Quando fala dos pontos cardeais, fala também da presença desse Espírito soprando sobre a humanidade. E finalmente o Espírito, que também simboliza pensamento e vontade de Deus, o meu Espírito. Não sei se está sendo útil entender isso, né? Pode parecer meio teórico, mas acho que pode ajudar bastante. A promessa de um espírito novo e de um coração de carne. Então, no meio de toda essa tribulação que o povo estava vivendo, dominado pela Babilônia, aqueles viviam como se fossem apenas ossos, sem vida. Qual que foi a resposta que Deus deu? Aparece 2 vezes essa expressão que nós vamos ver. Ezequiel capítulo 11, ele diz: eu lhes darei um só coração, e infundirei neles um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, de modo que andem segundo minhas leis, observem e pratiquem meus mandamentos. Assim serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Acho lindo, isso usa muito na quaresma, né? Acho que logo na quarta-feira de cinzas, né, fala. E tem um outro texto, pode passar, no mesmo livro de Ezequiel, capítulo, muito semelhante, podem comparar os dois, né? Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Extrairei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém em vós o meu espírito, farei com que andeis segundo minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Serei o meu povo, sereis o meu povo, e eu serei vosso Deus. Praticamente, são 2 textos que dizem a mesma coisa, né? Em contexto diferente. Um lá no começo, capítulo 11, e outro quase no final. Ou seja, o povo vivendo aquela tribulação, aquela crise de fé. Será que Deus abandonou? Será que nós somos povo de Deus? O que significa ser povo de Deus? São aquelas perguntas. Aqui Deus está dizendo, qual que é a resposta? Não é? Sei, eu vou tirar o coração de vocês, é um coração de pedra ainda. Eu preciso dar um coração de carne para que vocês possam sentir e guardar a minha palavra. Aí vocês vão entender que eu sou o Deus de vocês e vocês são meu povo. Não pensando que por ser povo de Deus, isso aparece muito claro. Tudo vai ser fácil para vocês vão ser vitoriosos como os inimigos, achando que agora vocês vão dominar o mundo, porque muitos têm essa ideia, ser povo de Deus é assim, um dia nós que vamos mandar no mundo, nós vamos dominar todas as nações, e nós aí vamos, muita gente entendia desse modo. Então isso também levou a uma crise, né? Isso também aparece no Novo Testamento, né? Quantos, até entre os discípulos de Jesus, aqueles que disputavam, olha, quem que vai ficar do seu lado direito, de esquerda, etc. Porque tudo isso tem um significado. E Jesus desmontou esse esquema e deu outra proposta. Pode passar, por favor. Então, terminando, ruá no sentido espírito significa vontade, pensamentos e mentalidade. Coração e espírito são paralelos. Na antropologia hebraica, o coração é a sede da razão, das emoções, das decisões. Nós estamos na palavra de vida esse meio, né? Fala onde está o seu tesouro, está o seu coração. O coração, como todos os órgãos, no Oriente tem um simbolismo muito grande, né? Muito interessante. Tem expressões, por exemplo, que eles falam, eu te amo com todo o meu, não coração, com todo o meu ventre. Uma mulher fala. Ou seja, assim como o ventre é a sede da vida, eu amo você assim. Então tem simbologias muito profundas, né? Então coração e espírito são paralelos, simbolistas. Tanto falar coração e espírito, se a gente for ver quem que é o Espírito Santo, é o coração de Deus. Vamos dizer assim. Pode passar. Dar um coração novo, um novo espírito, é recriar a pessoa na sua essência. Então, aquilo que o profeta diz, que Deus vai dar um novo coração, quer dizer, eu vou fazer vocês nascer de novo, na essência. Tem que mexer com aquilo que é a essência, ou seja, no seu coração.
Se você não mudar seu coração, não vai entender nada. Isso também Jesus disse com outras palavras. Quer dizer, se você quiser converter, tem que converter o seu coração. O coração é a sede da pessoa. Quem é transformado não é primordialmente a pessoa, mas o povo como comunidade. É interessante também outro aspecto, né? Ou seja, Deus não quer transformar um ou outro, quer a comunidade, o povo. À medida que o povo se converte, aí começa a irradiar a vontade de Deus. E assim os outros inimigos, pagãos, vão perceber a diferença, o que é ser povo de Deus e o que não é ser povo de Deus. O Senhor Deus é fiel e poderoso, mas o povo eleito não lhe foi fiel. Ezequiel condena a conduta do povo. Então, um dos aspectos que ele fala, numa linguagem muitas vezes até simbólica e pesada, vamos dizer assim, é isso. Ó. Quem não foi fiel foram vocês. Deus foi. Vocês que não estão entendendo. Então, enquanto vocês não mudarem seu coração, não se deixarem penetrar por esse espírito, que vai transformar seu modo de pensar, de sentir, de agir, então, aí, no final, nós podemos dizer, o que o profeta Ezequiel quer? A conversão do povo. Não fazer das crises do povo um questionamento para a fidelidade de Deus. Porque Deus é sempre fiel. Mas fazer dessas crises um processo de conversão. Percebe a diferença, não é? Lindo isso, né? Pois não. Terminando, então, Deus salvará seu povo não por mérito dele, mas por sua fidelidade e solicitude. Deus não vai salvar e falar assim, olha, eu vou esperar vocês serem bonzinhos, aí eu vou recompensar vocês. Não, Deus é fiel. Então, ele vai continuar, mesmo que, e o profeta fala isso, mesmo que a gente seja poucos. Eu gosto muito dessa expressão, até uma vez o Papa Francisco, o Papa São João Paulo II, ele falou, sejamos fiéis, mesmo que a gente volte a ser apenas 12. É forte isso, né? Mas é fundamental. Deus mesmo vai atuar diretamente na interioridade humana para torná-la capaz de obedecer os seus preceitos. Capítulos 11 e 36, o profeta fala, quem que vai fazer essa transformação? Deus. Ele vai emanar sobre nós o seu Espírito. O problema é assim, aquilo que Jesus fala, que terreno que esse Espírito vai soprar? Vai ser de pedra, coração de pedra, ou coração de carne? Porque Deus nunca força a conversão, Ele dá as condições, provoca tudo o que é necessário, mas a gente tem que dar o nosso sim. No futuro, Deus nunca mais mandará outro juízo, mas somente bênçãos. Se o povo aceitar, vai descobrir cada vez mais. Deus não quer castigar ninguém. Ele não é um patrão severo. Ele quer abençoar. E apesar da infidelidade do povo, o sopro do seu Espírito continua atuando. Portanto, Deus não quer condenar, Ele quer salvar. Jesus mesmo disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é a fórmula da aliança entre Deus e o povo eleito. O Espírito novo, o Espírito de Deus, é que fará a transformação do povo rebelde em povo obediente. Portanto, vamos sintetizar aqui no capítulo 11, versículo 20, capítulo 36, versículo 28, serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que é aliança? Aliança é um encontro de duas partes que assumem e se fundem na fidelidade. Então, Deus, eu serei o seu Deus, mas você deve ser meu povo. Se eu sou seu Deus e você não é meu povo, não tem aliança. Aliança não é de uma parte só, é das duas. É que nem no casamento. Se chega o noivo e a noiva fala, eu te amo, te aceito, na alegria, o marido fala, não dá casamento. Né? Então tem que os dois lados assumir. É o que o profeta coloca. Conclusão, falar de Espírito no Antigo Testamento é um modo de expressar a presença divina na Terra. Ainda não fala do Espírito Santo de uma maneira explícita como uma das pessoas da Trindade.
Ezequiel viveu num período de grande crise social, político, moral, religiosa, mais de 500 anos antes de Cristo, quando ainda o povo desconhecia o sentido da misericórdia do Senhor. Eles entendiam Deus como aquele juiz. Faz e ele te castiga. Existia muito essa mentalidade de um Deus assim, vingador. E o profeta já começa a mostrar não. Então ele já começa a introduzir o tema da misericórdia, esse lado de Deus, que é o nosso bem. Ele quer tirar a pedra e colocar carne no nosso coração. Isso já é uma expressão da misericórdia que vai aparecendo. Que era algo assim, profundamente estranho na mentalidade do povo. Eles tinham, talvez muitos de nós possamos ter crescido um pouco ainda com essa ideia, né? Por isso que o Papa, uns anos atrás, promoveu o Ano da Misericórdia, para a gente, assim, reencontrar a imagem verdadeira de Deus. Ezequiel compreendeu que o Espírito, o respiro, a força de Deus, pode fazer nascer a vida a partir da morte. Proclama que Deus salvará não por méritos humanos, mas por ser santo. Eu não vou fazer o bem para você porque você faz bem para mim. Você pode ser meu inimigo, mas eu continuo sendo seu amigo. Eu não vou retribuir mal com mal. Belo. O Espírito de Deus, uma ruá, que vem de Deus, leva o profeta a ter visões e o coloca diante de Deus para que Deus possa falar. O respiro de vida restitui a visão aos ossos através do princípio criativo do respiro espírito personificado. Ou seja, o que pode fazer os ossos voltar a ter vida? Esse espírito. Ou seja, o sopro de Deus. O Espírito Divino prometido ao povo de Deus para dar vida aos que são semelhantes aos mortos, sem esperança. São todos textos. A infusão do novo Espírito garante fazer a vontade de Deus e assegura que o juízo e o exílio não se repetirão mais. Ou seja, à medida que a gente receber o Espírito de Deus, vai se realizar o seu plano. E nós, no meio de qualquer desafio da vida, seguiremos a vontade de Deus. Terminamos então essa primeira parte. Deu tempo? 45 minutos mais ou menos. Não sei se teria alguma pergunta para fazer. Eu sei que o tema é muito amplo. Talvez o tempo também nosso não seja. Né? Aí nós teríamos um segundo tema para abordar. Mas deu para ficar alguma ideia? Sim. Gostaria que destacasse primeiro, né, que o Espírito Santo ainda não é um assunto, entre aspas, nem assunto, meu Deus, perdão. É uma presença assim divina, clara, específica. O povo nem tinha condição de entender a Trindade. Então o Espírito vai aparecendo, é Deus agindo, é Ele agindo, mas assim, através de símbolos, figuras que vão representando e ajudando a pessoa, o povo de Israel e acolhendo. Tá bom? Vamos ver agora então o segundo tema. Querem um intervalo, alguma coisa? Não. Pode ser? Se estiverem cansados de ouvir, podem falar. Padre Antônio, quer dizer alguma coisa? Vamos em frente. Então, seguinte. Vamos ver agora o Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos. Aí é uma temática, assim, em épocas diferentes, aquela antes de Cristo, essa depois de Cristo. Então, vocês podem ver a diferença, né? Pode passar. Então, o Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos, esse texto original de Gerard Rosset. Ele já é super conhecido, né? Então, tá. Olha, esse é um tema que eu diria assim, é inesgotável. Porque esse livro dos Atos dos Apóstolos,
não só narra de uma maneira clara e explícita a manifestação do Espírito Santo em Pentecostes, mas se prolonga todo o livro mostrando como o Espírito Santo recebido age através da comunidade. Então, importância fundamental do Espírito Santo para o autor do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Acho que vocês sabem que o mesmo autor do Evangelho de Lucas é dos Atos dos Apóstolos. Tanto que alguns teólogos dizem que o Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Interessante se você ver como termina o Evangelho de Lucas. Começa os Atos, assim, você percebe que é uma continuidade. É como se no Evangelho fala assim, nossa, tem alguma coisa ainda para acontecer. Aí você pega o Atos e fala, continua. É o segundo capítulo da novela, digamos. Né? Então, é interessante ver a mesma linguagem também. A narração de Pentecostes, o dom do Espírito Santo, no início do livro, amplamente desenvolvido ao longo do texto. Então, outro aspecto importante. Quer dizer, não entender só Pentecostes como, aconteceu a vinda do Espírito Santo, pronto. Não. A partir daí mudou tudo. Começou uma nova era. A gente nem às vezes tem consciência, mas assim como o Antigo Testamento, vamos dizer, foi a era da revelação do Pai, Deus como o único Deus verdadeiro, que depois promete o Messias, que vem, Jesus, que historicamente habita no meio de nós, fala e envia o Espírito Santo. Agora nós estamos na era do Espírito Santo. Desde esse período até a parousia, nós estamos vivendo o sopro do Espírito Santo. Pentecostes não foi um acontecimento do passado, foi o início de um acontecimento que se prolonga até o final dos tempos. Isso é muito belo. Então, o que aparece? O Espírito Santo, primeiro, como dom do ressuscitado. Dom escatológico, em relação à vida de unidade e à missão. Esses 3 pontos. É impossível entender quem é o Espírito Santo e como ele age sem conhecer Jesus ressuscitado. E para conhecer Jesus ressuscitado, Jesus abandonado, Jesus encarnado, enfim, todo o mistério de Jesus. Então, pegar as pessoas isoladamente é assim, você, digamos, afetar o mistério. Então, o dom do ressuscitado há uma relação, e é importante a gente ver que Jesus ressuscitado manifesta muitas vezes a ação do Espírito Santo, promete o Espírito Santo, sopra sobre os discípulos, receba o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então o Espírito Santo se torna claro, explícito, como uma realidade nova. Depois, dom escatológico. A escatologia é uma área da nossa teologia, né, que se refere também à plenitude da vida, que nós chamamos até de final dos tempos. Quer dizer, quem que vai conduzir e realizar todas as promessas que Jesus faz? Como que nós vamos caminhar para o nosso destino de salvação, para fazer o verdadeiro e definitivo encontro com Deus? Então, todo esse processo escatológico, ação do Espírito. Em relação à vida de unidade e à missão. Nós vamos ver esse terceiro item mais detalhadamente mais para frente. Vamos ver. Características do Espírito Santo em relação à missão. O protagonista invisível da vida da igreja e da difusão da palavra. Se a gente for assim fazer um estudo sociológico, antropológico, cultural, com todas as ciências, a gente vai ainda chegar a mão e falar assim, mas como que a igreja conseguiu enfrentar tudo, chegar até agora, com tantas crises, dificuldades, etc. Tem algo que não dá para entender. Isso não é mera ação humana. A gente pode fazer todo o nosso esforço, saber muito bem, procurar viver bem as virtudes, tudo mais. Mas isso não esgota e não, digamos assim, resume toda a missão. O Espírito de Deus
é o protagonista invisível. Quem está conduzindo misteriosamente é o Espírito Santo. Ele é o protagonista. Quem é o protagonista? É a pessoa central, em torno dela que giram as coisas. Na vida da igreja é da difusão da palavra. Agora, aqui, daria para fazer vários comentários, o tempo não permite, né? Aí precisa ter uma melhor compreensão do Espírito Santo, porque a gente pode desassociar uma coisa com outra, levando pelo lado meramente humano, e isso vai distorcendo o significado, tanto da palavra como do Espírito Santo. Uma das crises que a igreja está vivendo hoje é exatamente isso. Até o Concílio Vaticano II, de certo modo, o Espírito Santo era um ilustre desconhecido. Isso está constatado, né? Se falava pouco do Espírito Santo, a não ser na liturgia, com o sinal da cruz, alguns momentos assim. Depois veio esse estrondo do Espírito Santo através de várias manifestações, né, que muitos reduziram a determinados núcleos, tá achando que o Espírito Santo era daquele jeito, só agia daquele modo, naquele contexto. O que veio distorcer profundamente. Por isso que houve uma falsa compreensão do Espírito e começou a ter essa multiplicidade de grupos, etc., que supostamente se diziam conduzidos pelo Espírito Santo, mas estavam se afastando da comunidade. E a palavra começa também a ser mal interpretada. É muito importante a gente ver isso. Agora, o Espírito Santo, o que ele age? Como que aparece isso nos Atos dos Apóstolos? Isso é muito belo. Uma das características fundamentais, criador de comunidades. Todos que recebiam o Espírito Santo se sentiam família. Buscavam viver a unidade. Isso é muito marcante. Uma das características é essa: o Espírito Santo une, não divide. Aproxima, cria relações. Escolhe os apóstolos e dirige a missão. A gente vê várias cenas, né, sobretudo quando escolheram Matias, né, para poder continuar a missão dos apóstolos, né? Como que foi? Não foi uma coisa meramente humana. Vamos pegar o cara mais bonito, mais autêntico, mais isso, aquilo, não. Algo de misterioso que a gente... Que nem se a gente for ver, como que escolheram o Papa Francisco, o atual Papa, né? Como o João Paulo II. Podem ter 1000 argumentos humanos, mas tem algum mistério por trás. Tem alguma coisa que fala, não é só pela inteligência, até quando São João 23 foi eleito, dizem alguns que foi assim, olha, ninguém queria assumir o papel. Estava aquela crise, vamos pôr um papa assim, tal, velho, tal. E o cara revolucionou a igreja. Convocou o Concílio Vaticano II, tal. Quer dizer, ninguém esperava que aquele que foi, digamos, colocado como se fosse apenas um tapa-buraco, né? Ele veio preencher a realidade. Então, escolhe os apóstolos. Está a serviço do testemunho como potência que dá coragem e ilumina os evangelizadores. Então, a missão nossa, muito mais do que palavras faladas, é o testemunho. Acho que Chiara mostra isso de tantos modos, né, que nem precisa destacar. É a ação do Espírito Santo. Testemunho como potência que dá coragem. Se a gente for ver e falar assim, como é que tanta gente aguentou o que teve que aguentar para servir a Deus, a própria igreja, em tantos ambientes e tudo mais. Na última parte do livro, dos Atos, Lucas coloca o Espírito Santo em relação com os sofrimentos do apóstolo Paulo, em comunhão com os sofrimentos de Cristo. Paulo é o modelo do comportamento cristão. Então, olha, eu admiro muito São Paulo. Gosto muito dele. Assim, a experiência dele, acho assim, foi modelar. É um perseguidor honesto. Ele perseguia porque achava que esses caras aí eram mesmo distorcendo
a doutrina de Deus. De repente ele conhece Jesus, muda de vida, não teve medo até de ser perseguido. Ele sabia que de perseguidor passar a apóstolo, ele ia perder todos os títulos, obrigações, ia ser perseguido, caluniado de falar, e foi. Isso é uma coisa muito marcante. E então mostra, né? E Paulo fala assim, eu me alegro com os sofrimentos de Cristo. Eu trago na minha carne os sofrimentos de Cristo. Então ele mostra assim que vale a pena. E o que dá força para ele suportar? Tem uma presença que não é a minha vontade só. Não é vontade de sofrer. É vontade de viver a palavra, de anunciar a palavra. E para isso eu pago o preço. E quem me dá força para isso? Então isso é muito belo. Paulo vem como um modelo. Lucas nunca apresenta um conceito do Espírito Santo. Mostra, porém, sua ação na história. Isso é importante. Não tem, entre aspas, definição do Espírito Santo. Não aparece. Nos evangelhos, aparece Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, a água viva que bebê. Então, não é definição, mas são expressões. Não existe um momento que fala assim, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e tal. Isso não dá. Mas aparece, como diz bem claro, né? Mostra a sua ação na história. O Espírito Santo, por exemplo, cobre Maria com sua sombra e faz nascer dela o Filho de Deus. O Evangelho de Lucas, ele é chamado também, entre tantos, o Evangelho Mariano, o Evangelho da Misericórdia, porque é o que mais fala de misericórdia, e o Evangelho do Espírito Santo, que é o que mais fala do Espírito Santo, de uma maneira aberta. E começa o Evangelho, o Espírito cobre Maria. Desde o começo até o final, a presença do Espírito Santo é muito visível através da ação de Jesus. No batismo de Jesus, o Espírito desce sobre ele e a voz do Pai confirma a sua identidade. Desde esse momento, é o Espírito que conduz Jesus, que é pleno do Espírito Santo. É interessante, né? Quer dizer, quando Jesus é batizado, vem toda aquela manifestação e o Espírito estava sobre ele. E Jesus, um dia, quando vai na sinagoga, pega o livro do profeta Isaías e fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me enviou, etc. O Espírito Santo age fundamentalmente no mistério da morte e ressurreição de Jesus. A gente nunca pode entender Jesus separado do Pai e do Espírito Santo. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Às vezes a gente pensa assim, olha, enquanto o Pai criava o mundo, o Filho estava dormindo esperando chegar a hora dele, né? Agora o Pai vai descansar e é o Filho que vai trabalhar. Agora o Filho cumpriu a missão, vem o Espírito Santo. Como se fosse assim, cada um tem o seu horário. Não, os três agem. Então, e aparecem algumas expressões muito belas. Por exemplo, quando Jesus na cruz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Eu entrego a minha vida, o meu ser, a minha missão, a minha essência, tudo que eu sou, tudo que eu fiz. Mas ao mesmo tempo o Espírito que habita em mim. Então, há já uma manifestação do Espírito Santo no sentido de um Pentecostes que depois vai aparecer visivelmente no dia do Pentecostes. O Espírito Santo age fundamentalmente também em relação permanente com o ressuscitado e é dado a todos os que creem. Então Jesus ressuscitado muitas vezes se refere ao Espírito Santo, doa o Espírito Santo, prepara para que eles entendam que agora vocês vão, é como se dissesse, olha, agora vocês vão acostumando aqui. É com o Espírito Santo que vocês vão ter que lidar. Vocês me veem, eu vou ao Pai, não vou deixar vocês sozinhos, eu volto, mas é pelo Espírito Santo. Agora, não é mais essa figura visível, histórica, carnal, mesmo ressuscitada. Agora é pelo sopro do Espírito. Lucas destaca e sublinha a novidade do Espírito na vida e na missão da igreja, dom do Espírito Santo.
Então, é muito interessante observar como Lucas, tanto nos Atos como no Evangelho, ele mostra como que a igreja vai sendo conduzida pelo Espírito Santo. É impossível pensar a igreja sem o Espírito Santo. É impossível a igreja exercer a sua missão como enviada e criada por Jesus sem o Espírito Santo. Pentecostes, o grande dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é dom feito por Jesus ressuscitado à igreja sob as condições da ressurreição de Jesus e da unidade da comunidade, estar juntos. Então, para reconhecer e viver a presença do Espírito Santo, existem condições. Isso é muito importante, aparece bem claro. Feito por Jesus ressuscitado. Ou seja, se você não aceita Jesus ressuscitado, você não vai entender e nem receber o Espírito Santo. Por isso que a primeira pregação que Pedro fez, quando saiu do cenáculo, esse Jesus que vocês mataram, ele é o Filho de Deus que salvou todos nós. Quem crê nele, receberá o Espírito Santo. E para isso deve ser batizado. As pessoas aceitaram, foram batizadas e receberam o Espírito Santo. Belo isso, né? Então, o Espírito Santo inaugura os últimos dias. A expressão último dia não é uma realidade cronológica. Isso também tem feito muita distorção. Tem muitas falsas profecias por aí. O ano 2020 vai ser o final do mundo. O 2018 já foi, mas não aconteceu. Né? E assim por diante. Então, últimos dias não significa cronologia. Significa, nós estamos na última etapa do mistério da salvação. Entendeu? Quer dizer, o Pai se revelou com o Filho e o Espírito Santo. Não tem mais nada para revelar. Daqui para frente, vamos continuar descobrindo essa maravilha. A plenitude do Espírito possuída somente por Jesus é agora comunicada aos apóstolos e a toda a igreja. Outra coisa maravilhosa. Jesus não guardou nada para si. Tudo ele deu, inclusive o Espírito Santo. Se antes só ele tinha o Espírito Santo, agora nós podemos ter. Olha que coisa maravilhosa. Né? Emocionante. Tempo do Espírito Santo. Tempo qualitativamente novo e traz em si o escatom. Daí que vem escatologia, que significa salvação a ser levada ao mundo. O Espírito Santo já agia na história de Israel e falava através dos profetas. Agora o Espírito cumpre as promessas profetizadas. Então os profetas, como Ezequiel nós vimos, ele não tinha consciência que existia o Espírito Santo. Mas quem estava conduzindo e inspirando as suas profecias era o Espírito Santo. Que ele atribuía como uma força de Deus, como se fosse assim um sopro de Deus. Aqui não aparece, é Deus mesmo. Os últimos dias, portanto, não são uma indicação cronológica, mas expressa a novidade de um novo tempo na história, na igreja, caracterizados pelo dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é caracterizado como potência comunicada aos apóstolos para testemunhar a palavra até os confins da terra. O Espírito Santo está na origem, no processo e no destino da missão dos apóstolos. Pentecostes, efusão do Espírito Santo, a audácia de Pedro e seu apelo à conversão, o crescimento do número de seguidores do caminho. Vocês sabem que no início não existia o nome de igreja católica, era chamado o caminho. Durante muitos, o caminho. Quem é? Aquele povo do caminho. Porque Jesus o caminho, eles faziam o caminho de seguimento de Jesus. Depois, lá não sei quando foi, bem depois começaram a ser chamados de cristãos. Mas antes de ser chamado de cristãos, era chamado o povo do caminho. Então aqui sintetiza uma coisa muito importante. Testemunhar a palavra até os confins da terra. Origem, processo e destino da missão dos apóstolos. É inconcebível, o livro dos Atos dos Apóstolos deixa bem claro isso. É inconcebível alguém ser apóstolo e viver a missão de apóstolo sem o Espírito Santo. Isso não é coisa humana.
Se fosse só humano, a gente tinha um limite e um fim. E aqui não. Depois, Pentecostes, a infusão do Espírito Santo, levou a audácia de Pedro. A primeira expressão de que o Espírito Santo faz foi o próprio Pedro. De medroso, de covarde, de traidor, ele se torna audaz. A gente nem pode imaginar como que ele teve coragem de sair lá no templo e falar para aqueles, vocês mataram o Salvador. Ele podia assim, ser decapitado, crucificado, um monte de coisa. De onde que veio essa coragem? E o resultado disso, o que foi? O povo vaiou ele, xingou, não se converteu, pediu perdão. Começou a comunidade. Então, o crescimento do número de seguidores do caminho foi crescendo. Cada dia, como diz o livro dos Atos, acho que capítulo 2 ou 3, cada dia crescia a comunidade. O pessoal começou assim a fazer uma experiência, tanto que abalou o governo. Falou assim, não, se esse povo começar a seguir por esse caminho, nós vamos ser, entre aspas, prejudicados. Efeitos do dom do Espírito Santo. Esse é um texto maravilhoso, pois na íntegra, se a gente souber ver, aqui está a síntese de tudo que o Espírito Santo faz. E daquilo que ele continua convocando a gente a fazer. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Se a gente entender bem, aqui estão os 4 pilares da nossa fé. Abrange tudo. O ensinamento dos apóstolos, acolher a palavra de Deus. Nós podemos ver isso, depois de 2000 anos, tudo aquilo que a igreja ensina, através das encíclicas, do catecismo, etc., a palavra de Deus, está aí, ensinando os apóstolos. Outro, na comunhão fraterna. Todos os que se convertiam, depois nós vamos ver mais embaixo, começavam a se sentir irmãos. A gente não imagina a novidade, um pagão convivendo com um judeu. Não, isso nunca tinha acontecido no mundo. Uma mulher viúva, sobretudo que as viúvas eram, agora fazendo parte da comunidade, um doente, um pobre, nossa, não tinha mais diferença. Na fração do pão, que foi a primeira expressão para se referir à Eucaristia. Não tem a palavra missa na Bíblia, vocês sabem, né? A palavra missa é uma palavra assim, devocional que apareceu e tal. Então, fração do pão se fala a missa. Por isso que o sacerdote corta a hóstia, quebra a hóstia, né? Que é um símbolo para mostrar a fração do pão, que o pão era partido para todos. Então, a fração do pão e depois nas orações. Então, esses são os 4 pilares. Isso valeria a pena, cada um desses itens, se a gente aprofundar e falar, gente, aqui está a essência da espiritualidade cristã, se for bem entendido. E o texto continua. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo. Partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que seriam salvas. Lindo, né? Aqui tem um perfil de uma nova sociedade surgindo. Uma nova sociedade, um novo modelo. Como nós temos hoje o capitalismo, o comunismo e outros ismos, aqui nós temos a cultura do amor, da unidade. Centrada no quê? Em Cristo. Conduzida como? Pelo seu Espírito, o Espírito Santo. Então aqui começa uma nova, olha, bonita essa expressão, né? Louvavam a Deus e eram estimados pelo povo. O povo viu e falou, nossa, que diferença. De repente, surge um novo tipo.
Antes, rico para um lado, pobre para o outro, viúva, leproso, enfim. Cada um tem as suas coisas. De repente está vivendo tudo junto. Terminando então? Pois não. Aí está, a paz. Tá bom? Não sei se querem perguntar alguma coisa. E sobretudo esse dos Atos dos Apóstolos, o livro é bastante rico, né? Valeria a pena fazer uma leitura assim, atenta dele, porque tudo que está lá narrado por Lucas expressa como o Espírito Santo começou a agir a partir de Pentecostes. E aquilo é o retrato, digamos, o modelo para que a igreja continue sua missão. Teve momentos de alegria, de admiração, teve momentos de sofrimento, de perseguição. Então, tudo que está lá retratado reflete, mas a diferença está exatamente aí dentro. Como aqueles que morreram por causa de Cristo, não morreram desesperados, mas confiantes, porque sabiam, né, que você pode matar o corpo, não pode matar a alma, o ser, e assim por diante. Então a presença do Espírito Santo fez com que eles tivessem a coragem, a alegria de continuar a missão, enfrentando os seus desafios, na certeza que só pela fé é possível, de que a vitória é de Deus. Então Deus presente no meio de nós, através do seu Espírito. Por isso, conhecer o Espírito Santo, viver essa certeza da presença do Espírito Santo, é fundamental na nossa vida. Nós temos que voltar a redescobrir cada vez mais a presença do Espírito Santo. Até as coisas mais comuns podem perder o seu encanto, sua beleza, a sua transparência. Pois não. Queria agradecer, Padre. Muito obrigada. Eu gostaria de ouvir do senhor uma situação em relação ainda à primeira parte, a Ruá. Então, assim, na convivência do primeiro diálogo, né, entre nós mesmos, com algumas paróquias, a gente vê que existem algumas pessoas, sobretudo a ala feminina, né, que usa a expressão divina Ruá. E depois, com outras igrejas, já no segundo diálogo, com outras igrejas cristãs, outras denominações, que também usam essa expressão, divina Ruá. E é muito comum, assim. Então, nesse momento, quando a gente vai na convivência, às vezes fica um pouquinho esse embaraço, esse desconforto, né? Porque a gente está ali e para fazer a unidade a gente precisa dizer, né, também, divina Ruá. Então eu queria ouvir do senhor o que o senhor nos aconselharia como comportamento, né? E depois também eu achei extremamente interessante porque eu não tinha ouvido ainda esse comentário em relação àquele que não pode ser nomeado. E que a gente canta nesse santo, né? Canta forte, canta mesmo. Como fica isso? O senhor nos desaconselha a cantar? Será que não seria muito próprio liturgicamente? Essas duas questões. Olha, como disse, a palavra Ruá é feminina. Nós traduzimos pelo masculino, porque nós não temos o feminino. A gente atribui a Deus, Jesus se encarnou no formato masculino, vamos dizer assim. Mas Deus, tanto que alguns teólogos e tantos outros santos, né, Deus é pai e mãe. A gente chama de pai porque dentro da cultura hebraica, a palavra pai tinha um significado de superioridade e tudo mais. Mas Deus não tem sexo. Então, eu posso chamar Deus de mãe e de pai, não estou ferindo o mistério. Pelo contrário, eu posso assim até penetrar mais no mistério. Então, Deus, na nossa cultura, é masculino. Se não me engano, a palavra osso em italiano é feminino, né?
feminina. Né? Você vê, então, depende da cultura, tem palavras masculinas, e na outra é feminina, então a gente precisa saber lidar um pouco com isso. Né? Então, o importante é assim, se fala Divina Ruá, você está falando Divino Espírito Santo. Se você entende que é o Espírito Santo, você pode dar esse nome também, sem ferir a essência. Agora, o cuidado é assim, não pensar que isso se refere a outra entidade. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar, com muita simplicidade, né? Falou assim, abaixo de Deus só o Divino Pai Eterno. Então, quando eu correr com o Espírito Santo, né, abaixo de Deus só o Divino, é perigoso. Às vezes a gente promove certas expressões ou devoções que a pessoa não identifica mais, até confunde, né? Então, o Divino Pai Eterno, que hoje tem assim, né, muitas expressões, quem que é esse Divino Pai Eterno? É o Pai. Senão, pensa assim que é né? Então, esse lá. Então, pode falar, desde que seria até bom dialogar, falar, mas quem que é Divino? Isso é interessante de observar. Não sei se deu para responder. Sim, na verdade, assim, sobretudo as feministas, né, as feministas, usam mais no sentido de dizer assim, não, mas até inclusive já escutei, né, espírita santa. Espírita Santa. Exatamente assim, no feminino. Uhum. Né? Então, só para marcar uma feminilidade. Que na verdade não é como o senhor acabou de dizer. Também precisa tomar cuidado se não é um pouco essa ideologia feminista, né, que está querendo assim também infiltrar, porque existe uma tendência assim, né? Uma vez quando eu morei em São Paulo, eu vi algumas questões assim, até meio agressivas nesse sentido, né? Chamar Deus de pai, tinha que ser de mãe, etc. Não, é pai e mãe, e não é nem pai nem mãe, é mais do que isso, né? Digamos assim. Né? Nós temos que achar linguagens que expressam isso. Como a igreja assumiu oficialmente essa linguagem, nós vamos falar essa linguagem. Mesmo que a gente adote outras, a gente não vai negar aquilo que é oficial da igreja. Isso é importante a gente ver. Então, por exemplo, toda vez que eu vou à missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém vai falar assim, em nome da Mãe, do Filho e da Rua Santa. Aí já quebra a unidade, inclusive. Agora, a respeito da outra questão, essa música que eu cantei aí, né? Eu mudei um pouco a letra, né? Santo, santo é, santo, santo é, santo é o Senhor, nosso Deus da fé, por exemplo, etc. Aí você adapta a letra. É para poder assim. Mas isso não é apenas uma atitude moralista, como muitos pensam. Tem um sentido muito, muito profundo. Muito profundo. Até aquele mandamento, não pronuncieis o nome de Deus em vão. Que às vezes a gente talvez não entenda o significado daquele mandamento. Inclui isso. Porque para nós nome é um denominativo. Como a gente chama isso de cadeira de mesa, você é um homem, uma mulher e tem tal nome. Na cultura bíblica, o nome é a essência da pessoa. Você pronunciar o nome de alguém é como se você penetrasse na pessoa e ela fosse propriedade sua. É interessante isso. Então, pronunciar o nome, né, de Deus, e os judeus, eles não pronunciam, né? Então, no diálogo interreligioso com os judeus, é importante a gente ter esse cuidado, porque para eles pode ser assim até uma violência, né? Eu fui professora numa escola infantil de judeus. Sim. Eles eram ortodoxos. E as crianças não escreviam. Elas usavam o D, o U e o S. E quando eu pedi a explicação, elas me falaram que estava nos 10 mandamentos, como o senhor falou. Essa é uma explicação só para criança ou a gente pode entender o pensamento judeu também? Pode entender. É uma forma, né, assim,
que as crianças conseguiram expressar, mas também tem isso, sim. Entendeu? É bonito ver essa linguagem da simbologia que todos nós usamos. Todos nós, é impossível durante o dia você não usar algum símbolo. Por mais que você não preste atenção, ele faz parte. Até nas coisas mais simples. Você fala, mas você é uma flor, né? Você fala assim, você é um gato. São símbolos que você usa, né? O dia todo você está usando símbolos, até na veste e tudo mais. Só que os símbolos para nós muitas vezes não tem aquela profundidade. Na cultura judaica é interessante observar, o vocabulário deles é pequeno. Mas cada palavra tem uma densidade que você precisa entender o contexto. Por exemplo, uma palavra muito comum, que dá muita discussão. Maria e os irmãos de Jesus foram lá. Aí vem, Maria teve outros filhos, etc. E tal. Se você entendesse o sentido do que é irmão na cultura judaica, é uma coisa muito... Até o tom de voz, quando fala assim, esse é meu irmão, você sabe se é primo ou se é irmão. Esse é meu irmão. Você sabe se é vizinho ou da mesma cidade. O tom de voz faz a diferença. Eles entendiam. Agora, nós traduzimos irmão segundo nossa categoria, e aí vem. Mas lá a categoria, irmão, além de ser filho do mesmo pai e da mesma mãe, como nós atuamos, pode simbolizar muita coisa, até espiritualmente. Nós vemos falando, nós somos irmãos pela fé, fomos batizados. Comemos na mesma ceia todo dia, o pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor. Mas na cultura judaica tinha assim, por exemplo, se eu nasci em Nazaré e você nasceu em Nazaré, nós somos irmãos, porque nascemos na mesma cidade. Você frequentou a mesma sinagoga que eu quando era criança para ouvir a Torá, pronto, nós somos irmãos. Seu pai é carpinteiro, o meu também, somos irmãos. Então tem uma gama imensa de significados e as pessoas vêm, falam irmão, pronto, Maria teve outros filhos, aí vem toda uma discussão que na verdade é uma falsa leitura do texto, uma falsa compreensão e que traz consequências, claro, né? Não só nisso, como tantos outros. Isso é interessante a gente observar. Então, estar atentos um pouco a isso. Então, os nomes, a simbologia da cultura oriental, ela diferencia muito da nossa. A nossa é um pouco técnica, né? Muda, etc. Tanto que a tradução da Bíblia é difícil. Difícil a gente... Por isso eu tenho vários exemplares de Bíblia, porque às vezes eu quero ler um texto, eu vou ler várias edições. Nessa Bíblia diz, por exemplo, bem-aventurados os pobres em espírito. Outro diz, felizes os pobres em espírito. O outro diz, não sei o que. A gente vai vendo que é feliz, é bem-aventurado, mas olha, deve ser mais alguma coisa. Né? É para entender. Padre José, e quando fala assim, quando está criando, né, Deus criou o mundo e tal, então, e o Espírito pairava. Então, ele desde ali já estava. Né? De repente, ele agora no Novo Testamento diz, eu vou enviar, como se ele ainda viesse. Não sei. Mas a gente sente que ele agia, a gente sabe que ele agia e tudo, ele que conduziu tudo a história, e a gente que não sabia ainda, né? Só para eu saber mesmo aqui. Mas quando ele diz assim, eu vou enviar, seria assim, vocês vão se dar conta, e eu vou reenviar, vocês vão se dar conta. Porque ele sempre esteve. Vem a revelação. Aquilo que está presente, mas que ainda não foi revelado. Né? De uma maneira, digamos, clara, explícita, atuante. Padre, completando aquilo que ela está colocando, tem o livro da sabedoria, né? O livro da sabedoria fala várias vezes, a sabedoria é como se fosse uma pessoa agindo, né? A sabedoria é um dos nomes do Espírito Santo. Uma das expressões do Espírito Santo. É interessante isso. Então, quem tem a sabedoria, porque a sabedoria ela tem um significado que não é da nossa cultura,
Nós podemos entender sabedoria como uma pessoa inteligente, né? Culta, etc. Também tem esse perfil. Mas também tem um outro lado, que a sabedoria é algo que a pessoa tem como um dom, um carisma, uma qualidade que nem nos estudos a pessoa adquire. E às vezes sem estudo ela tem também. Eu já contei alguma vez para vocês, quando eu estava no seminário, tinha uma senhora que era cozinheira nossa lá, Dona Florípides. Nem sei se ela é viva. Dessa sertaneja, sabe, que falava um caipira bem bonito, eu gosto. Assim. Eu adorava tomar café lá na cozinha para conversar com ela. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela falava coisa que eu falei, gente, quanta sabedoria. Isso não em escola nenhuma aprende, não. Ela falava assim, a partir da vida, espontaneamente, né? O Zezinho, me chamando de Zezinho. Ai, Zezinho, sabe? E vai contando. Eu falei, meu Deus, essa daqui também não escapa muito. Fala umas coisas aí que me surpreendem. Então, a sabedoria é uma expressão do Espírito Santo, né? Tem momentos que, acho que não sei que carta de Paulo, quando ele cita a sabedoria, está falando do Espírito Santo. Agora não saberia citar qual é o texto. Mas é assim. Essa questão do Espírito Santo não está relacionada no Antigo Testamento, que ainda tinha a questão dos profetas, sacerdotes, né, que representavam Deus, tanto que não poderiam entrar nos tabernáculos, né, no Santo dos Santos, era só profetas e tal. E aí no Novo Testamento, com a morte de Jesus, aí ele fala, não vou deixar órfão, né, eis que vou enviar o Espírito Consolador, o Espírito Santo, né. Então, através da morte, que todos nós temos direito ao Espírito Santo. É mais ou menos isso, ou não? O Espírito Santo se torna, assim, de uma maneira visível, definitivamente colocada na vida da igreja, através da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Como foi colocado aqui, né? Sem a ressurreição de Jesus, digamos assim, a gente não chega a entender e a viver a ação do Espírito Santo. Eu queria dizer, tentar trazer para a nossa realidade, né, esse tema do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito delicado. Se a gente disser não quero, ele nos respeita. E aqui então, para mim, vem em relevo a figura de Maria, né? Maria, essa mulher que tem uma abertura imensa, né? Que é a esposa do Espírito Santo, que é a serva do Espírito Santo. E aqui, então, nós somos convidados, a partir desse tema, a interagir mais com o Espírito Santo, a reconhecer a presença do Espírito Santo. Justamente aquilo que o Padre José dizia também com a minha mãe. Eu lembro, nós íamos ter um encontro de grupos de família. Líamos um texto do Evangelho, eu já era seminarista, teólogo e tal, e a minha mãe dava uma explicação e eu ficava de boca fechada, né? Porque é o Espírito Santo que está falando, que ela está falando pelo Espírito. Então, que nós possamos colaborar mais com a ação do Espírito Santo para reavivar o movimento, o carisma de Chiara, para que a gente possa vivê-lo mesmo em profundidade. Eu estou lendo nesses dias porque uma jovem me pediu para acompanhá-la, que ela quer fazer aquela consagração, a verdadeira devoção à Virgem Maria de São Pirignon de Montfort, né? Então eu peguei esse livrinho e estou lendo. É impressionante, né? Justamente essa dependência de Maria, essa servidão a Maria, e ela nos leva a Deus, ao Espírito Santo. Então que nós possamos ser mais delicados, como quem caminha sobre ovos, né? Ou seja, sabendo que o Espírito Santo está aí, que Ele quer agir, mas que Ele também conta com a nossa ajuda. Olha, já passou um tempinho, mas se vocês ainda aceitarem, eu trouxe um CD que tem o hino ao Espírito Santo. Está em latim, em canto gregoriano. Eu queria que a gente ouvindo isso, mesmo que eu não entenda, mas é aquele hino que até
Acho que foi o Gen Russo ou o Gen Verde que fez Venho Santo Espírito. Aquela letra é baseada nesse hino, é praticamente um hino, só que foi adaptado e tal, né? Vamos fazer essa experiência? No silêncio, simplesmente ouvir e deixe que o Espírito Santo faça fluir no coração. Que tal? Pode ser? Encerramos assim. Esteja convosco. Pela intercessão de Maria, Mãe de Cristo, nossa Mãe, de São José, seu esposo, também invocando a intercessão de toda a Mariápolis Celeste. Venha sobre cada um de nós, nossas comunidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dos nomes do Novo Testamento do Espírito Santo é paz. Quando você deseja a paz, você está desejando não só bem-estar, tranquilidade, está desejando que o Espírito Santo esteja com você.